Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um R0Cast, o melhor podcast médico do Brasil, onde trazemos conteúdo sobre residência médica, saúde mental e carreiras de sucesso. Tudo o que você precisa saber para se diferenciar nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Marcos Vinícius e host desse podcast, mas hoje, para inaugurar o nosso 2025 e começar com o pé direito, a gente vai inverter os papéis e eu trouxe a minha digníssima esposa, Kari, para me entrevistar. Então hoje o papo vai ser com ela e sobre mim. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou entrevistar então o querido professor Vini, que todo mundo conhece, todo mundo gosta muito, é um rosto muito conhecido aqui pra gente. E eu vou fazer algumas perguntas sobre a carreira, sobre a vida dele, sobre os desafios que ele encontrou. Pega leve, hein? Que ele encontrou na jornada para se tornar um médico, tá? Primeiro eu vou começar perguntando por que você escolheu medicina? Tinha alguma inspiração? Você sempre quis isso? Boa. Ou foi uma coisa assim de última hora? Bom, só para contextualizar logo de cara, não tem script. E a única coisa que eu quero garantir é que eu vou falar a verdade. Então pega leve aí com as perguntas para não me comprometer. Combinado. Tá bom? Da onde que veio a minha inspiração de fazer medicina? Primeiro que eu venho de uma família de médicos, né? Então meu pai, ele é ortopedista, é médico. Depois, meus dois irmãos mais velhos, meu irmão mais velho é radioterapeuta, né? Sim. É nutrólogo, ele também é médico. Meu irmão do meio é ortopedista, especialista em quadril. Mas, com certeza, a minha grande inspiração foi meu pai. Então, é uma pessoa que saiu de baixo, trabalhou muito, com vários intempéries aí durante a vida, conseguiu sobressair e proporcionou aí uma vida muito boa pra gente. Sim. Não foi, não era algo que eu sempre pensei em fazer. Sempre tive dúvidas se ia ser médico, se ia fazer direito. E você, como irmão mais novo, os dois irmãos mais velhos já estavam na medicina. Então, era uma inspiração também, O meu irmão mais velho, inclusive, já tinha formado. Quando eu prestei pela primeira vez, direto do colégio, ele já tinha terminado. Depois, quando eu fui fazer cursinho... Não, perdão. Quando eu prestei pela primeira vez, ele estava no último ano, e quando eu fui fazer cursinho, ele já tinha terminado. Sim. Meu irmão do meio já estava fazendo medicina. E conta um pouquinho, como que foi essa trajetória para prestar a faculdade de medicina? Hoje em dia, a gente sabe que tem muitas faculdades, mas antigamente não era bem assim. Então, a gente tinha poucas opções e a faculdade era muito difícil. Já está entregando a nossa idade. Já estou entregando. Como é que foi para prestar medicina? Bom, então, logo de cara, a faculdade de medicina era um prestígio muito grande. Era muito complexo entrar nas faculdades públicas e mesmo as faculdades particulares tinham muito poucas. Então, não era uma tarefa fácil. Não era para quem queria, mas sim para quem podia. Porque mesmo quem tinha condição financeira não conseguia fazer por conta da alta competitividade no vestibular. Então, o processo lógico, todo mundo quer fazer faculdade pública, porque no Brasil eram as melhores, eram as gratuitas, e na época que eu fiz a faculdade, os meus pais passaram por uma instabilidade financeira. Alguns percalços aí durante a vida. Então eu queria muito fazer uma faculdade pública. Para quem não sabe, eu e a Karen, a gente é esposa, Estudou né? no colégio mulher, junto. E a gente fez colégio junto. Então, logo depois do colégio, eu consegui passar em algumas universidades mais particulares. Aí eu decidi fazer um ano de cursinho. Para tentar a pública. Para tentar fazer uma faculdade pública. Isso acontece com muita gente ainda Muito hoje em comum. dia. Muito A gente fez um excelente colégio aqui em São Paulo, né? Para quem não sabe, a gente fez o Colégio Bandeirantes. Mudou muito também, mas antigamente era extremamente rígido, né, amor? E durante o cursinho eu percebi que, na verdade, faltava muita bagagem. Mesmo tendo feito um bom colégio, como eu não fui um aluno tão assíduo, né, durante o colégio, eu acho que eu tive bastante deficiência ali que eu tive que aprimorar durante o cursinho. Durante o cursinho, aí estudando no cursinho, você se sentiu mais preparado para poder prestar? Mais preparado. Eu confesso que quando eu terminei o meu primeiro ano de cursinho, eu não imaginava que eu ia passar. Mas eu acabei conseguindo aprovar e ir para a segunda fase da maior parte dos vestibulares. Então, fui para a segunda fase da FUVEST, fui para a segunda fase da Unicamp e assim por diante. Só que meu sonho era fazer USP, Paulista e tal, e eu não conseguia aprovar. Mas aí você passou na Santa Casa. Aí eu voltei pro cursinho
e depois na lista acabei passando em último lugar na Santa Casa. E foi. Inicialmente a contragosto, porque eu Aham. queria muito fazer, mas meus pais queriam, assim, na hora que eu passei na Santa Casa, meus pais não deixaram nem eu pensar. Nem pensar, porque é E uma aí eu ótima fui- instituição. exatamente. Aí eu E é acabei muito fazendo conhecida. faculdade de Uhum. medicina na faculdade da Santa Casa. Uhum. E aí começou esse meu caminho aí na medicina. Pela medicina. E depois que você entrou na medicina, como que você, assim, você esperava encontrar aquilo que você encontrou na faculdade? Estava se sentindo realizado por fazer medicina? Você teve, assim, algum desafio aí durante a sua faculdade? Legal. O primeiro desafio foi logo que eu entrei. Aham. Você entrou meio que de última Exatamente. lista, então você entrou, já estava todo mundo estudando, tinha 2 meses. Exatamente, eu não lembro quanto, mas já tinha bastante. Aham, porque normalmente a última pessoa a ser chamada é no final de abril. Você deve ter entrado mais ou menos Na nesse verdade, mês. amor, quando eu entrei, ninguém nem esperava que ia ter mais lista. Porque já estava muito pra frente. Uhum. Devia ser abril, maio, sei lá quando que era. Época de confesso que eu não lembro. provas. Mas já estava bem pra frente. E aí, eu entrei totalmente perdido. Primeiro porque toda a turma já estava toda Formada, com grupinho. unida e tal. Uhum. Então eu cheguei meio de paraquedas. E aí foi um momento difícil, porque eles já tinham feito calomé, já estavam treinando, e eu cheguei num momento meio complexo. Entrou eu e mais uma menina, a Aline. Aham. E aí na hora que eu comecei, o primeiro dia de aula, eu já fui direto para a sala de aula, aí bioquímica. Aula Cara, o super professor chata, começou a super trazer uns conteúdos difícil. que eu não sabia. Não sei, eu não entendia nenhuma palavra que ele falava. Aí eu saí viajei a aula inteira, não tinha celular, quer dizer, tinha celular, Mas não mexia, mas não tinha rede enfim, social, não rede tinha social. WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp naquela época. E aí eu saí para conversar com o professor, falei, professor, eu não entendi completamente, assim, simplesmente nada, não tem a mínima condição de eu fazer uma prova aí, e já estava rodando. Ele falou assim, não, fica tranquilo que ninguém entendeu nada. Ele falou que todo mundo estava perdido. Mas foi algo bastante desafiador, porque durante os primeiros meses eu tive que estudar muito. Uhum. Eu até, inclusive, como eu estava meio isolado da turma no começo, eu passava os meus horários de almoço estudando ali, ficava na biblioteca e tal. Então e foi tentou meio dar o gás complexo. ali no começo para poder recuperar, que tinha entrado depois. Exato. Mas como eu sempre gostei muito de festa, Aproveitou, então né? também aproveitei um pouco no começo. Às vezes não tanto na faculdade, mas sempre saía bastante depois da faculdade. Sim. Essa fase eu não peguei. E depois da medicina, depois das festas, das festanças, das intermédias, aconteceu algum evento marcante durante a faculdade que te fez ficar mais responsável, mais estudioso? Aconteceu com certeza. Conta um pouquinho, então. Aí, logo no começo da faculdade, a gente começou a namorar, né, meu amor? Então, não deu tempo de aproveitar muito. De aproveitar tanto. Mas logo no começo a gente começou a namorar. Eu entrei solteiro na faculdade, mas logo no começo a gente começou a namorar. E a gente teve um filho, né? Sim, Então, no no nosso terceiro ano ano de medicina, a gente teve um filho. E aí mudou completamente. Então, como eu falei, meus pais estavam numa fase financeira mais instável. Eu estava fazendo uma faculdade particular, você não fazia na mesma cidade que a gente, né, que eu. Tinha que viajar todo final de semana, então foi bastante desafiador, né? Acho que para os dois, né? Porque você também estava fazendo faculdade, eu também. E mais um filho. E um filho. Eu acho que não é, assim, ninguém espera que vai ter, então tem várias inseguranças, medos, né? Como que vai ser a nossa trajetória. Mas acho que a gente tem que agradecer muito aí o suporte familiar, a nossa parceria e união aí que deu certo, né? Que deu tudo certo. E chegando no final da faculdade, você se viu perto da prova da residência, tendo que estudar, tendo filho, tendo esposa, né? Tendo uma vida a fazer várias demandas aí familiares e pessoais, mas a prova da residência. Aí eu queria falar um pouquinho sobre como é que foi para você decidir oftalmo, por que você quis oftalmo, quando você decidiu, já era uma coisa que você entrou na faculdade querendo ser, porque seu pai é ortopedista, o irmão do meio é ortopedista, o mais velho fazia radioterapia já, por que você quis fugir um pouquinho aí do caminho da família da ortopedia e fazer oftalmo?
E o tem algum evento, alguma coisa que fez você escolher oftalmologia? Conta um pouquinho. Durante a graduação, assim, eu não entrei pensando em fazer oftalmo, confesso que eu nem sabia o que eu ia fazer quando eu entrei. Durante a graduação, eu fiz algumas ligas acadêmicas, porque meus amigos falaram que era bom oftalmo, falaram que era uma vida boa, que trabalha pouco e ganha dinheiro. Pouco, e que ganhava muito com tudo, cirurgia rápida. Então, eu fiz muita liga, fiz a liga, fui da diretoria e tal. Já construí um relacionamento com o pessoal da oftalmo. Um relacionamento. Só que no final, meus amigos que fariam oftalmo comigo foram para radiologia. E eu acabei continuando. Por quê? Primeiro que eu achava que eu gostava de operar, queria fazer algo cirúrgico, meus irmãos já incentivavam, achavam que era importante fazer algo com procedimento. Mas ao mesmo tempo eu não queria cirurgia geral. Porque era muito pesado era também. Um negócio muito punk lá na Santa Casa. Na Santa Casa. Eu fui parte do grupo de transplante. Foi um momento... Hoje em dia eu até faria. Acho que não seria um problema. Eu gosto de operar, acho que não seria um problema. Mas naquele momento eu descartei fazer cirurgia geral. Não queria fazer uma especialidade extremamente clínica. Então eu pensei em fazer endocrinologia na época, porque eu gostava muito dessa parte de emagrecimento, gostava muito, né? de performance. Hormônios, eu lembro que você tal. ficou na dúvida na época. Pensei muito em fazer, eu queria, mas eu achava que a parte clínica só ia ser complexo. Mas eu acho que também, hoje em dia, não teria medo. Se tivesse que fazer, faria sim. Parte clínica, acho que dá para se destacar no mercado, dá para você fazer um bom trabalho e dá para viver de consultório que não precisa de procedimento, tá? Sim. Amadureci bastante o meu ponto de vista. E puxando o gancho aí que você falou da parte da oftalmo, que você tinha uma certa convivência ali com a especialidade na sua faculdade, você via que tinha procedimento rápido, as cirurgias eram curtas. Você acha que, assim, hoje em dia, a influência da sua faculdade sobre a sua escolha da especialidade, ela existe? Existe. E você, assim, eu vejo muito isso nas faculdades. Por exemplo, tem algum professor que o aluno gosta muito. Nossa, aquele professor de gineco, ele é maravilhoso. Eu quero fazer ginecologia por conta do professor. Sim. Você acha que ainda existe isso? Isso é um peso muito grande para a escolha? Eu acho que não só para medicina e para especialidade, como para a vida. Normalmente a gente se inspira, né? A gente se inspira, pauta nossas escolhas nos exemplos, né? Sim. Então, a gente fala muito dentro de casa, né? Por que a gente escolheu fazer medicina e por que né, todos os meus irmãos? Porque eu nunca vi o meu pai reclamar sobre a medicina. Apesar de trabalhar muito, ele sempre foi muito realizado. Sim. Então, para vocês médicos que estão assistindo, se vocês querem, eu imagino seus filhos fazendo medicina e chegar todos os dias reclamando, ou provavelmente chegar cansado, os filhos não vão querer. Exatamente, você vai estar dando um desestímulo. Agora, se a ideia é realmente não estimular eles a fazerem medicina, esse é o caminho. Então, eu vejo isso muito claro. Durante a faculdade, eu acho que você cria algumas referências. Então, o professor que é mais legal, o professor que é mais bem-sucedido, o professor que tem uma postura diferenciada, isso traz. Lá dentro da Santa Casa, a oftalmo era vista diferente. Todo mundo ali estava super bem, tinha uns professores, fazendo não sei quantas cirurgias, tava rico, dava de jato, era ilusão, né? A gente imaginava. Mas tem essa inspiração, né? Assim, você vê e fala, nossa, olha como que ele tá, vou fazer a mesma coisa. Com certeza. Então, isso eu vejo até hoje acontece muito, a gente vê isso na escolha, assim, da maioria das pessoas na parte de residência médica. Muito. E me conta um pouquinho, como que você organizou seu cronograma, seu tempo, como que você definiu suas metas na época da residência? Porque quinto e sexto ano é internato na Santa Casa, que não era fácil, era um internato pesado, bastante, difícil. Né? Hoje em dia mudou bastante, mas antigamente era muito puxado, tinha muito plantão, tinha que passar visita na enfermaria de madrugada. Como que você fazia para conciliar a sua a sua faculdade, que estava no internato, com seus estudos para residência, mais a vida pessoal? Boa. Como que você fez? Legal. Então, assim, como eu falei, durante a faculdade, durante o colégio, eu também não era um cara muito dedicado. E durante a faculdade, eu também não fui a pessoa mais dedicada. Né? A gente tinha uma diferença ali intelectual entre eu e a Karen muito grande. A Karen tinha um conhecimento muito grande, eu tinha um conhecimento bastante raso. E na hora que eu decidi fazer oftalmo e eu bati o martelo ali, já estava no quinto ano, eu percebi que o oftalmo era uma especialidade extremamente concorrida. Sim. E é até hoje, né? E é até hoje.
mas naquela época lá estava muito distante da minha realidade. Então, eu percebi que ou eu começava a estudar, ou eu não ia conseguir aprovar em nada. E não passar direto não era uma opção, porque tinha uma pressão familiar muito grande, de que eu tinha que passar direto, que eu não poderia perder tempo, que eu tinha que otimizar e assim por diante. No 5º ano, eu já comecei a fazer curso, já comecei a estudar. Focado para residência. Focado para residência. Tá. Já comecei a dar os meus primeiros passos, mas eu ainda dedicava muito para o internato. Sim. Mas já fazia um curso preparatório para residência. Mas estudava meio que... Assistia às aulas. Assistia às aulas, estudava mais para o internato por conta das provas, da demanda Exato. do internato, mas já estava ali com o pé para residência, Exato. pensando em como se planejar para residência. E aí, 6º ano, foi foco total na residência. Exatamente, aí mudou a chave. Então, assim, eu lembro que me marcou, na verdade, as meninas que eram estudiosas, inteligentes lá da faculdade, elas, pô, eu lembro eu apontando a peça anatômica que não sabia nada, elas tirando Sabiam sarro. tudo. Tipo assim, sabe? Sabiam tudo. Então, eu também, eu recentemente gravei um episódio e eu conversei com meus colegas e eles não tinham a percepção também que eu não era um péssimo aluno. Talvez não fosse tão ruim assim. Sim, provavelmente mas não era um você bom aluno. Provavelmente não era dos melhores da sala, mas também não ficava de recuperação. Mas estava sempre na risca. Sim, mas ok, Colava passava. bastante no começo, tá? Mas isso não é exemplo. Não recomendo, não recomendo. Acho que a dor é muito grande depois. Então, na época nem tinha WhatsApp. Putz, eu lembro que, cara... Era Quando que a gente comprou o nosso primeiro iPhone, amor? Acho que no 4º ano, 5º ano, não tava? Eu acho que eu já tava formada. Mas eu ganhei um iPhone que eu lembro... O iPhone não. Será que foi um... Não. iPhone não. Não, ganhou. 3 ou 4, não foi? Ai, nem lembro. Eu acho que eu só depois que eu de formar. consegui usar antes do iPhone, era muito difícil de colar. Depois do iPhone facilitou bastante. Bom, mas virando essa página aí, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi a pressão psicológica de que eu tinha que aprovar porque eu tinha um filho. Eu não poderia perder tempo. A pressão de tempo, porque eu tinha um internato que era muito puxado. Sim. Todos os finais de semana eu viajava para o interior para ver vocês. E a gente realmente tinha uma escassez de tempo e ainda estava muito longe do meu objetivo final. Eu fazia em média 50% da prova. E eu tinha que fazer 80%. Para passar em oftalmo, porque normalmente a nota de corte do oftalmo então, era assim, acima de 70, 75. Cara, era irreal você evoluir 30% em um ano. Não tem como, sabe? E aí, como que você se organizou? Assim, você sentou, viu que precisava organizar a vida familiar, porque tinha um filho, tinha que ver o filho todo final de semana, mas também tinha uma demanda grande no internato, de plantão, e tinha que estudar focado para residência. Como que você fez? Como que você se organizou? Que eu lembro que você era bem sistemático no 6º ano, com organização de tempo. Legal. Então, acho que é isso. Eu, como a gente comentou, eu sempre gostei muito de atividade física. Então, no 6º ano, eu falei assim, eu vou estudar, vou praticar atividade física para manter um mental uma saúde adequado, mental. E vou também ter meu tempo com a minha família. Então, eu acordava todos os dias 3h50, 4 horas da manhã, ia para academia, 4h30, treinava com meu irmão abraçou a gente treinar junto, então foi um momento que eu lembro que até no inverno, assim, tipo, a nossa academia tinha umas áreas abertas, era um frio, a gente ia de manhã cedo, treinava junto, eu que montava nossas tralhas, marmitas, a gente treinava junto e chegava na Santa Casa às 6 horas da manhã, um pouquinho antes das 6 da manhã, porque a biblioteca nem tinha aberto. E você ficava estudando? E aí eu entrava na faculdade, ficava na porta da biblioteca antes dela abrir, já começava a estudar. E eu ficava estudando até a visita do plantão. Da enfermaria. Depende de onde eu estava rodando, mas até a primeira visita, que normalmente começava às 7 horas. Sim, então você estudava ali uma horinha, uma hora e meia, já começava. Antes de começar a rotina do internato. Aí, durante a rotina do internato, eu já tinha algumas provas criadas no meu programa. Então, no meu aplicativo, eu criava algumas provas. Eu estabeleci, né, quais instituições que eu queria passar. No caso, era em São Paulo, então eu queria fazer Santa Casa, Paulista e USP. Montei provas
dessas instituições Para e poder fazia treinar a durante, questão. durante os Os intervalos. intervalos. Na hora do almoço, almoçava estudando. Uhum. No período da tarde, nos intervalos, praticava questão. E no final do dia, voltava a estudar. A aula e a E apostila. a apostila. E aí matava muita questão também no final. Então, assistia todas as aulas e matava muito a questão. Uma coisa que eu fiz também durante o internato, não sei se você se lembra, amor, foi gravar os meus resumos. Eu lembro. lia em voz alta os meus resumos Você e gravava viajava escutando eles. Como eu viajava muito, eu gastava ali, sei lá, 1h30, 2 horas. 3, não, acho que umas 2 horas por 2 viagem, então horas eram por 4 viagem. horas no final de semana que eu viajava. E você ia E escutando os resumos. E eu resumo. escutei muito dos resumos também. Então, Quando me a gente viajava ajudou. junto, né? Me ajudou muito para a residência também. E aí, na época que você prestou a residência, então você prestou em todas as instituições. Prestou SUS, prestou Santa Casa, prestou USP, Paulista, Unicamp e BOS, em Sorocaba, que eu me E lembro. ANSP, né? E ANSP, para oftalmo. Prestamos tudo, né? Prestou tudo, prestou É aquele tudo. negócio, a gente tinha um sonho de passar numa grande Mas instituição, presta todas as instituições. mas não era uma opção não fazer residência, Sim. né? Ou ficar parado, né? Eu acho que Uhum. tinha Então que tinha fazer. que prestar, tinha que fazer. E aí, me conta, você passou em quais instituições que você prestou? Depois desse foco intenso, um ano super Eu acho que, programado. inclusive, tem uma história legal, né? Assim, Uhum. eu- Eu vou contar a história. mas vou assim, contar. inicialmente a gente não tava otimista, né, amor? De passar, pelo menos eu não tava. Não, assim. você tinha uma falava, eu fui confiança bem interna, na prova, eu fui bem mas na prova. a gente tinha um medo muito Sim, grande, sim. porque eu ainda não estava fazendo os simulados a pontuação que eu esperava ter, mais de 80%. Sim, sim. E eu sabia que se eu não tirasse 80 e poucos por cento, não tinha chance nenhuma de aprovar. Sim. Mas conta esse episódio aí. Então, a gente prestou várias provas, a gente viajava junto para prestar, né, amor? E aí, na época, você misturou, né, dermato e oftalmo, e passou nas duas. Mas eu só prestei oftalmo, e aí era sempre a mesma sala, né? Sim. Conta essa história aí que eu acho que é interessante. Eu vou contar essa história que é, assim, demais. Eu acho que representa muito, assim, o foco, o objetivo que o Vini sempre teve. Então, assim, ele sempre foi muito sistemático com prova e com rituais. Então, toda prova que ele ia prestar de residência, ele tinha que usar alguma coisa amarela. Porque ele sentia que o amarelo trazia confiança, trazia segurança e trazia uma certa... Enfim, era uma superstição que você tinha que usar amarelo. Durante toda a trajetória de estudo. Faculdade, prestando vestibular, enfim. E aí, na prova da residência, todas as provas que ele prestou, como o nome dele é Marcos Vinícius, ele ficava na sala que era da letra M. E eu, quando entrei na oftalmo, a minha dupla da oftalmo se chamava Maiara. E ela me contou, se não me engano, no segundo ou terceiro dia da residência, que tinha um cara, um japonês, que ia em todas as provas de oftalmo e sentava na frente dela e ele sempre ficava com o nome exatamente em cima dela. Então, ela sempre via que ele passava e ela não. E aí ela falava assim, gente, eu não entendo esse japonês, porque assim, toda prova que ele ia, ele tava com uma cueca amarela. Uma peça de roupa amarela. Uma peça de roupa amarela e uma era cueca blusa. Mas ela falava da cueca também. Não, a cueca é diferente. Ela falou assim, que ela sempre via eu com uma camiseta, um agasalho, chinelo, calça. Mas a cueca amarela também. E aí teve também. uma vez que ela viu que eu tava na prova, eu acho que, não sei se era a prova do boss. Que ela viu que você tava sem nada de amarela, mas quando você sentou, ela viu que a sua cueca era amarela. Acho que caiu uma borracha, eu fui pegar e ela viu minha cueca amarela. E ela falou, que é isso? Toda a prova ele vai de amarelo. E até a cueca amarela naquela prova, que eu achei que ele não ia de amarelo, e ele passou em todas as provas. Aí eu fiquei assim, meio assim, com o olho arregalado, olhando pra ela, eu falei, Má, esse japonês que você tá falando é meu marido. Aí ela ficou super envergonhada, pediu 1000 desculpas. Eu falei, mas ele é bom mesmo, passou em tudo. Eu lembro que até a mãe dela, que era assistente na residência, comentou que ela tinha comentado, né? Sim. Mas é isso, eu acho que... E resumindo, no fim, prestou todas as instituições, passou em absolutamente tudo, conseguiu escolher o que você queria.
Eu acho que uma vantagem de você prestar várias e ir aprovando é a tranquilidade. Então, por exemplo, assim, para as últimas residências, eu fui muito mais tranquilo. Eu lembro que a primeira foi a Unicamp, a gente passou para a segunda fase. Aham. Depois, a primeira fase eu não lembro mais. Eu Deve não ter sido lembro Santa também Casa, a ordem. HC. A primeira fase foi meio aleatória, mas eu lembro que prova prática, a primeira foi Unicamp, a segunda foi do Boss junto no mesmo dia da Santa Casa, você lembra isso? Não, não foi. Foi, amor. Foi na... A segunda fase, a entrevista do Boss, A entrevista foi no no mesmo mesmo dia dia da prova prática da Santa Casa. da prova prática de Botucatu, Da não Santa foi? Casa. Ah, é da Santa, é mesmo. Tanto que eu fiz a entrevista É mesmo. rápido e viajei para fazer a prova prática. Isso foi mesmo. E aí, eu já sabia que ia aprovar no Boss. Uhum. Porque você tinha ido muito bem na prova. Porque a gente tinha ido muito bem, a entrevista não ia tirar a gente. Então eu já fui para a prova prática da Santa Casa super tranquilo. Uhum. E a prova prática do HC na época era em janeiro. Já tinha saído o resultado do Boss, já tinha saído o resultado da Santa Casa, eu não lembro se da Unicamp. Então eu fui muito tranquilo também para a prova prática. Sul São Paulo provavelmente já tinha Já saído. tinha, Sul São Paulo acho que eu fiquei entre os primeiros também. Na Santa Casa eu já tinha ficado em primeiro colocado, Aham. desculpa, no Boss também entre os primeiros. E aí eu tinha ido muito tranquilo para a prova da Isso faz do muita HC. diferença, né? Porque você vai Putz, super amor, tranquilo para a prova, completamente tranquilo. mesmo a pessoa que se prepara super bem, mas tem o emocional totalmente desequilibrado, Impacta muito. impacta demais. Meu pai sempre me falou isso, né? Porque desde a época do cursinho e tal, eu via meus amigos que estavam há vários anos fazendo cursinho, eu falava, meu, esses caras aí sabem muito mais do que eu. Os caras sabem até a piada do professor. Não tem Aham. chance nenhuma de eu aprovar. Só que é aquele negócio, eu tinha um mental bom. Sim, sim, até Sempre tive um hoje. mental bom. Então, mesmo não tendo o mesmo conhecimento, eu era um rato de prova. Sim. Então, fazia muita questão, peguei a manhã da prova, chegava tranquilo na prova, tinha bom senso, não brigava com as Usava questões. amarelo. O amarelo trazia paz Usava interior. amarelo. Então, Sim. em qualquer momento eu posso contar o meu ritual, mas eu tinha o ritual do amarelo, né? E aí acabei passando em todas as provas de residência, pude escolher, né? Na época eu fiz a prova. E o que fez você escolher a USP? Na época eu até estava em dúvida se ia fazer Paulista, USP, mas eu lembro que todos os meus familiares, ou alguns familiares meus, me ligaram falando, não, você tem que ir pra USP, não sei o quê. E meus É pais que naquela também. época a Paulista era muito, a gente Era uma ouvia falar instituição muito muito, forte. né? Mas eles Da parte de sofreram muito, oftalmo né? na Paulista e tal, então foi uma dúvida muito grande entre essas duas. E daí, chegando lá na USP, como é que foi? A residência foi como você esperava? Oftalmo foi como você esperava? Você se frustrou em algum momento? Teve alguma dificuldade durante a residência? Teve, muitas. Tiveram muitas. Nem vou falar todos, porque senão vai dar muito tempo. Mas assim, logo no começo, mais parte pessoal mesmo, né? No começo, de novo, a gente estava fazendo residência longe, eu tinha um filho. E o nosso sonho era fazer residência junto, né? Sim. A gente queria pelo menos, terminando a faculdade, estar junto. E aí, E aí não cada um conseguiu, passou num você lugar. acabou fazendo Boss, eu acabei fazendo na USP. E isso gerou uma frustração muito grande. Porque eu também tinha passado no Boss, e aí fiquei pensando, pô, será que eu vou pro Boss? Será que eu faço USP, né? E aí eu sabia que o Boss era uma excelente instituição. No final acabei fazendo USP e era muito pauleira, era plantão. Que e aí também mudou hoje em dia, né? Mas antigamente era E aí bem fazia pior. uma parte burocrática muito grande, era diferente, era completamente diferente. Então, gerou no começo uma certa frustração ali. Mas durante a residência, lá também tinha ranking, né? E aí você tinha que ir muito bem na prova, eu tinha filho, sempre, putz, um pouco mais difícil, né, amor? Não, Tinha que com filho é trabalhar, sempre mais trabalhei difícil. todo final de semana, e lá tinha essa pressão do ranking, e isso ia definir também a especialidade que a gente ia fazer, a subespecialidade, tinha que ficar entre os primeiros e tal. Resumo da ópera, pô, vários percalços no caminho, consegui ficar entre os cinco primeiros, e consegui também escolher as minhas especialidades conforme o meu Que ranking. você queria retina cirúrgica e conseguiu. Sempre estudando um pouquinho a menos, mas da maneira correta. Ah, que bom. Perfeito.
E agora acho que eu vou finalizar perguntando algumas coisas que você quer deixar de recado. Tem alguma frase que você acha que define, assim, essa questão dos desafios, das metas, do foco? Tem alguma dica que você queira deixar para quem passa por alguma dificuldade, mas quer fazer medicina, enfim, quer prestar uma residência difícil e está passando por algum momento difícil? Engraçado, amor, que eu sempre faço essa pergunta e eu sabia que hoje a gente ia gravar esse episódio e não preparei nada. Engraçado, né? Você não tá com uma frase do livro do poeta eu não preparado. Eu não preparei nada, mas eu acho que, assim, resumo da minha trajetória vai mostrar que acho que são dois principais pilares, tá? Eu acho que o trabalho duro, ele é muito importante, ele é recompensador e não tem nada de você ficar sempre buscando um atalho, tá? Uhum. Então, foi o que eu aprendi em casa, que a gente tem que trabalhar duro, que nada vem de graça e nada vem fácil. Então, a minha vida inteira eu sempre trabalhei duro nos momentos certos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o trabalho duro, ele só traz grandes resultados se empregado da maneira correta. Sim. Então, uma coisa que a gente sempre vai ver alunos excelentes, que estudam muito, que fazem resumos, que leem muito, mas não são os melhores na prova. Uhum. Porque eles trabalham duro, mas não empregam a energia da maneira correta. E também a parte mental, né? Então, eu acho que assim, tem que trabalhar duro. Acho que uma mensagem a nova geração quer sempre fazer um pouco a menos, faça um pouco a mais. Mas esse esforço faça de maneira inteligente. Uhum. Porque sempre vai ter uma forma mais eficaz ou mais sábia de implementar aquela energia. Sim. Então, se eu pudesse trazer uma mensagem final, trabalhe duro. Uhum. Mas se eu pudesse complementar, esteja ao lado de pessoas que já passaram por essa trajetória, para que ela te dê a dica, né, de como usar esse trabalho duro da melhor forma. Sim. Porque trabalhar duro não é sinônimo de bons resultados. É sinônimo de resultado. Eu acho que todo mundo que trabalha duro vai ter resultado. Sim. Mas o resultado acima da média, eu acho que você precisa ter um pulo do gato para tudo. Sim, sim. Para tudo. Eu acho que só algumas pessoas vão conseguir se sobressair. Tá. E me fala mais uma coisa última para finalizar. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória de estudo, tanto para residência quanto para a faculdade de medicina, você teria mudado alguma coisa? Você teria se dedicado mais no começo da faculdade? Ou teria estudado de uma forma diferente? Teria, enfim, feito algo que te fizesse melhor, te fizesse mais eficiente nas provas? Boa. Eu acho que duas coisas também eu faria diferente. A primeira sem dúvida nenhuma, teria sido um aluno melhor. Apesar de ter tido ótimos resultados em todas as provas que eu tive, de conseguir escolher minha subespecialidade, escolher a residência, escolher fazer doutorado, estar como assistente, estar bem engajado, me tornar um grande professor, né? Então, eu acho que se eu tivesse estudado mais, teria sido mais fácil. Uhum. Acho que estudar um pouquinho ao longo do tempo ajuda, sabe? Sim, então, ao longo da faculdade. Ao longo da faculdade, ao longo da residência. Acho que durante a residência eu estudei um pouquinho mais, porque lá cobrava ranking, né? Então você não dava para esperar o final da residência. Sim. Então acho que estudar um pouquinho parcelado é importante, entrega ótimos resultados. E o segundo que eu gostaria de frisar é que durante a faculdade, pelo menos os primeiros anos, ao invés de ficar pensando só em esporte, só em academia, festa, tal, eu teria estudado um pouquinho mais de soft skills. Outras habilidades que não as habilidades da medicina. Médico. Acho que isso daí falta na área médica. Pô, tudo, cara. Contabilidade, administração, gestão de pessoas, oratória, como dar aula. Pô, outros hobbies, sabe? Acho que isso daí vai te tornar um profissional mais completo. E o médico, ele acaba se tornando um profissional muito bitolado
em medicina e ele acaba não conseguindo dar o próximo passo. Hoje em dia você estuda bastante, né? De soft Bastante. skills e outras habilidades para poder incrementar aí suas outras funções. Bastante. Quer deixar mais algum recado para o pessoal, algum conselho, fazer algum jabá aqui? Quero deixar o último recado. Eu acho que toda essa força mental, né, que eu desenvolvi ao longo do tempo, toda essa dedicação que eu tenho, todo esse sucesso, se a gente pode falar, que eu tive durante a minha trajetória, é graças a grandes alicerces. E eu acho que é importante você entender logo cedo. Então, se você tiver uma estrutura familiar, uma esposa ou um marido que te dê suporte, pais que te ajudem, eu acho que isso daí faz diferença. Então, talvez a gente não consiga escolher os nossos pais, mas os nossos pares a gente pode escolher. Às vezes a gente fica preocupado muito em aproveitar a vida, mas a vida a dois ela é muito melhor. Então, se eu puder agradecer, e eu acho que o sucesso que eu tenho hoje é grande parte por conta dos meus filhos, que dão um gás a mais. Sim, e a minha com esposa, certeza. que realmente faz o trabalho sujo dentro de casa e fora de casa também. Então, muito obrigado. Espero que todo mundo seja muito feliz e realizado. Fiquem menos ansiosos durante a vida de vocês. Aproveitem um pouco mais. Se esforcem, porque nenhuma dedicação é em vão. E escolham bem com quem você quer passar o resto da sua vida. Muito bem, pessoal. Eu vou até chorar aqui no podcast. Terminamos, então, esse podcast. Foi muito legal. Depois, teremos que fazer um outro podcast para falar especificamente sobre oftalmologia Sobre e vida sobre profissional. carreira, sobre vida Eu acho que dá profissional. pra gente abordar Tem muita coisa coisa. para a gente Como falar fazer sobre um você ainda. doutorado. Exatamente. Porque você tem muito chão, já percorreu muita coisa. E eu queria agradecer também da sua mensagem que você me falou. Estou até envergonhada. Te amo muito. Você é maravilhoso. Obrigado. Então, gente, vocês que estão assistindo, a gente agradece muito a participação. Espero que tenham trazido pequenos insights. Nossa vida não é só de flores, pelo contrário, tiveram vários espinhos. Sim. Mas é entender que o espinho te deixa mais forte, que o espinho faz parte da trajetória e que você tem que sempre ter foco e que o trabalho duro, de maneira inteligente, recompensa. Um grande beijo a todos e até a próxima. Até a próxima.